Está vendo aquele umbu lá embaixo, à direita do coxilhão? Que tem o nome no ateliê, né, é a mãe da minha sogra. Eu digo pra quem vem aqui que eu vou contar a história, eu digo que é uma história de sogras do bem, né, porque a avó Angelina aprendeu com a sogra dela e eu com a minha sogra, então é de sogra pra sogra. De antes da avó Angelina e da sogra dela, no caso, a gente não sabe, mas de repente ela aprendeu com alguém da família também, então a gente não sabe há quanto tempo eu trabalho com lã. A gente sabe da avó Angelina pra cá, que ela aprendeu com a sogra dela. Se contar as gerações, eu sou a quarta geração que tá na família, mas provavelmente isso vem de bem antes, né? Que a gente sabe, mas provavelmente isso vem de bem antes, né? Que a gente tivesse documento disso ou saber ao menos o nome, né, de quem veio antes dela, que fazia fio, que fazia trabalho com lã. Mas aí depois dela, daí a avó Angelina, a generosa, e eu, da quarta geração. Aí a minha neta já está também trabalhando, faz alguma coisa, ela seria já a sexta geração aí da família. Que a gente pensa assim, em termos de anos, eu acho que uns 200, 250 anos, eu acho, porque a generosa já está com 92, então deve ser uns 250 anos, eu acho, né? Abrir a lã, lavar e lavrar e cardar e fazer o acolchoado de fazer no pano eu já sabia, mas de fazer fio e tecer assim, foi com a sogra que eu aprendi. Eu não sabia. E cada vez eu procuro fazer melhor e fazer coisas diferentes, né? Com o mesmo material. E não gosto de usar nada que não seja lã mesmo, sabe? Pra mim é fonte de renda e é fonte de saúde também, porque eu gosto muito de trabalhar com lã. Pra mim nem seria um trabalho, mas é um lazer que dá lucro. Na minha propriedade mora eu e meu marido, e aí ele tem o serviço dele e eu o meu, né? E eu fico o dia aqui trabalhando com a lã, trabalhando com os pelegos, criando coisas, aproveitando tudo que dá, né? Desde da lã, as sobras dos fios, eu sempre, né, usando a imaginação para criar coisas. Nem vejo o tempo passar, né? Enquanto tá aqui lavando a lã, tô imaginando, vou fazer isso, vou fazer várias coisas, né? A gente quer fazer várias coisas.
Aí o tempo passa. E a gente acredito que a gente vive melhor. Aí a gente vai, faz a peça, depois o dia que vai numa feira as pessoas olham e ficam encantadas, né? Eu acho que a gente coloca muito amor naquilo ali, desde que começa a fazer, né? Não com, mas com carinho. Eu pego assim os pelegos da lã. Eu tenho uma senhora que abre carga pra mim, né? Então sempre dá pra gente ter um ganho e ainda dá pra gente ajudar alguém. Empregar alguém, né? Assim, contratar o serviço pra ajudar. Depois, com o tempo, a gente vai pegando prática e as pessoas vão conhecendo o trabalho e dá um bom resultado. Eu passo interdita aqui com o meu trabalho. Eu casei com 18 anos, eu era da cidade de Bagé, pra mim tudo era novidade. Mas quando chegou no curso de aprender a classificar, lavar, abrir, cardar, aí eu disse, é isso que eu quero fazer. Já fazem 20 anos. E a gente vai cada vez se desafiando, né? E é tão bom quando a gente faz e as pessoas, mesmo pagando, elas agradecem, ficam felizes, né? Gostam daquilo que a gente faz. Aí a gente vai fazendo cada vez, procurando aprender mais, inovando, né? A gente não pode parar, porque senão isso vai terminar. E não pode terminar, né? Porque aprende alguma coisa, ensinam também. A gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre precisa aprender alguma coisa. Esse é o dia a dia de uma artesã, né? Até o final do dia, então, quando a gente vai sentar para descansar, ainda pega o tricô. Pega um crochê, né? A gente não sabe viver sem, sem o trabalho da lã. Sou morador aqui da Ulhanímera, localidade Trigolândia, há 16 anos, com a Alvina, né? E um dia eu fiz um cursinho e gostei muito de trabalhar com a Alvina. E aí decidi que eu ia trabalhar com a lã. E aí saí atrás de teares, né? Primeiro comecei a trabalhar com um tear que se chama tear escravo, que se chama que é o tear de parede. Mas um tear que dava muito trabalho, entendeu? Não saía peças bonitas. Aí então foi que eu comprei um tear menor, que é aquele do lado ali, que faz umas peças menores. Ele é melhor de trabalhar que esse, que ele é mais leve, né? Eu judia muito com a coluna, aquele pequeno. E depois eu mandei fazer esse grande, esse aqui. Mandei fazer lá em Bagé, esse tear grandão aí, o cara fez pra mim. Achei até que nem tinha mais gente que produzisse tear. Agora até andei procurando ele para fazer outros materiais e ele já não está trabalhando mais. Tive um ganho nesse tear aqui quando ele fez para mim. Tudo ele de madeira esse aqui é angelim, madeira boa, esse tear aí. Esse tear, como se diz o gaúcho, pro resto da vida, né? E a lã vinha para mim assim uma paixão, né? Trabalhar com a lã. Desde que comecei, olha, nunca mais nós paramos de trabalhar com a lã. O nosso sustento é só praticamente da lã Alvina, não tem outro meio de renda nossa a não ser isso aí. Todo meio da lã. Eu vejo muita gente, homem, trabalhando com a lã, né? Então, nas feiras por aí, geralmente, quando a gente vai, que eu costumo
para não ficar parado, eu costumo fazer tricô ali, fazer touca, fazer boina ali. O pessoal para e fica olhando, né? Diz, como é que o senhor... Então eu não vejo muita diferença, né? Para mim, coisa normal. Assim como a mulher entra nas atividades do homem, também o homem pode trabalhar também em outras, que é um artesanato que é mais... Hoje ele é mais por as mulheres, né? Mas eu não... Me sinto até, como eu digo, lisonjeado, um homem trabalhando nesse ramo aí, né? Então para mim é uma conquista, como eu digo, né? Ter aprendido o artesanato. Uma tranquilidade, uma paz, quando eu estou aqui no nosso ateliê trabalhando aqui. Quando para mim aqui é assim como descarregasse todas as minhas energias negativas aqui, porque é tudo de bom quando eu estou trabalhando no tear. Não chega a ser uma terapia, como eu digo, mas é uma tranquilidade, uma lã transmite essa paz para a gente, né, quando a gente está trabalhando. E principalmente o artesão tem que trabalhar, eu costumo dizer que tem que trabalhar quieto, né? Para a coisa estar certinho, porque principalmente no tear, onde você costuma dar muito erro, então quanto mais concentrado você tiver, melhor, né? Eu esqueço de tudo, entendeu? Eu me harmonizo aqui no meu tear, aqui, com a lã, né, e trabalho, então é uma paz. É como se tivesse feito um banho de balsa, como eu digo, né? Ali, quieto ali fazendo, é uma energia boa, entendeu? A lã é uma energia positiva. Se não houver um incentivo maior aí por parte do governo, aí, abrir oficinas em vários lugares, em vários pontos do Rio Grande do Sul aí, para ensinar a lã, vai morrer, porque um dia nós vamos parar também, né, com a lã. Uma hora a gente para também. E aí vai morrer a cultura, né? É o que não pode deixar isso aí, né? Apagar essa chama da lã ovine, que é antiga, né? O artesanato da lã é um dos mais antigos que tem. Então é muito bom isso aí. Não deixar morrer, né? A lã, para mim, é uma dádiva. Trabalhar. Eu até nem sei o que será o dia que eu tiver que parar de trabalhar com a lã, né? Muito esforço, né? Com muita dedicação. Porque a lã tem que ter dedicação. Se tu não tem dedicação, nós somos, como eu digo, as formiguinhas. Trabalhamos em inverno e verão, né? Para sempre não deixar faltar peças, né? Sempre buscando melhorar cada vez mais, né? Mas enquanto isso, não podemos se bichar, vamos trabalhando, né? Nós, artesanato, vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhando para não deixar a cultura cair, né? A cultura do artesanato. Hoje aqui na Ulha Negra praticamente somos só dois. Eu e outra menina que começou agora há pouco aí. Eu até daqui uns anos mais, depois que parar, eu vou até passar esses teares meu para ela seguir com esse trabalho para frente, para não deixar morrer, né? Porque é uma pena ver o artesanato. Esse tear que foi feito pelo, se não me engano, é um alemão que fez isso aí. Um artesanato, um tear completo, não é? Faz tudo que é tipo de desenho. São peças modernas, bonitas e peças rústicas também. Então não pode deixar essa cultura morrer. Mas enquanto eu tiver saúde, eu vou seguir trabalhando. Para não deixar os meus tear, né? Porque meus tear são minha paixão, né? Os dois. Me rende meu serviço também. E me vi em mim. Fiz a milonga em 7 cidades, rigor, profundidade. Comecei bem pequena, vendo a minha família todas a trabalharem com lã. Eu acho que eu comecei com 5 anos. A minha avó, minhas tias, todas eram artesãs com lã crua, né? Então eu gostava muito de mexer nas lãs, de pedalar a roca. Com 6 anos eu já pedalava. Em seguida eu já comecei a fazer fio e estou até hoje fazendo todo o processo de lavar, cardar, fiar, até chegar o tecido de tear, ou a feltragem, ou também
O tricô, o crochê, uma coisa que eu gosto muito, acho que eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Não sei a trabalhar com lã. Já participei de vários concursos também, já vendi bastante produtos de lã. Então aqui nós vamos fazer uma pasta de lã, ó, para fazer cardar, para fazer um fio. Eu acho uma lã boa de trabalhar, uma lã macia, ela tem uma fibra boa, tanto para o fio como para feltragem. Eu gosto muito da Corredale. E a Merino, a Ideal é uma lã mais fina, né? Eu já acho um pouco mais trabalhosa eu uso mais aqui mesmo no meu ateliê é a Corredale. Hoje eu uso mais a cardadeira elétrica, mas a gente ainda usa a manual também. A minha filha e meu esposo que criam as ovelhas lá fora. E eu faço o processo do artesanato. Aqui tem uma pastinha pronta, que agora ela vai para a roca para ser fiada. Aqui eu faço fio de todas as espessuras. Fino, grosso, médio, só na roca. Gosto muito de trabalhar com lã. Imagina a gente fazer uma peça de lã para aquecer. Passar esse friozão que a gente tem aqui, uma peça bem quentinha, muito gostoso de usar. Eu adoro fazer. Imagina fazer uma peça de feltro sem usar só com as mãos para fazer, colocar toda a tua energia ali naquela peça, sem uma costura toda. É muito legal, eu gosto muito de fazer esse processo. A gente faz sempre com toda a energia positiva. Tem uma paz muito boa quando eu estou trabalhando com a lã. Eu acho que ela me transmite alguma coisa muito positiva do trabalho da lã. A gente faz alguns tingimentos, um produto natural também. Aqui eu tenho tingido com São João, ó, em 2 tons. Aqui é o alecrim do campo, acho que todo mundo conhece. O verdinho do alecrim. Eu tenho da amora, da fruta amora, que não dá folha. A minha filha também, ela é veterinária, ela cuida das ovelhas lá fora e traz as lã para trabalhar. E ela também pega na agulha para fazer os cachecol, agulha. O tear também, ela já usa o tear para fazer alguns tecidos também, como ruana, capas, coisa de tear ela já faz. A gente cria os ovinos com aptidão à lã, né? A gente cria basicamente a raça Corredale e que também tem aptidão para carne, né? Assim eu trabalho com o bem-estar animal e a gente garante um produto final, um artesanato final vindo de ovelhas criadas sob o manejo de bem-estar animal. Esquilando a lã uma vez ao ano no ovino, a gente consegue mais bem-estar para ela, porque no inverno molha e a lã fica pesada, então a ovelha tem que carregar muito mais peso após os períodos de chuva. Eu acredito que seja uma tarefa ímpar, porque a gente consegue controlar todas as etapas e garantir um produto sustentável como é a lã e que vai trazer renda para os produtores e até mesmo gerar novos empregos. Então hoje em dia os pecuaristas familiares, as pequenas propriedades têm sido espremidas com as monoculturas, né? As monoculturas estão em um crescimento exponencial, chegam com mais patrocínios e conseguem maior número de terras, né? Então cabe a nós a valorização da pecuária familiar, uma pecuária não destrutiva, uma pecuária sustentável, onde as técnicas, né, passam de geração em geração. Acredito que a lã possibilita muitas formas de trabalho para muitas mulheres que estão no campo hoje em dia, que moram nas suas propriedades e não tem, talvez por não ter uma força que um homem tenha, oportunidades de serem trabalhadores rurais em outras propriedades. A lã é uma possibilidade, né, da pessoa trabalhar com a própria matéria-prima e com isso agregar valor, poder trabalhar em casa, continuar desenvolvendo suas atividades. E agregar valor é um produto que já foi o ouro da nossa produção. Tenho muito orgulho, então, de ter artesãos na família, de outras gerações, né?
e pretendo levar adiante esse trabalho que eu acho magnífico, para não deixar os ensinamentos que vêm dos nossos antepassados, né, ficar para trás. A gente tenta fazer com que mais pessoas aprendam as técnicas milenares, né, como, por exemplo, a técnica da feltragem, né. Então, para que não se percam essa essência do trabalho de geração em geração que vem sendo passado, né, de mãe para filha, como é o caso. Depois de passar por várias técnicas de arte, gravura, cerâmica e artes plásticas, foi na lã que eu encontrei a minha maneira de expressar a minha criatividade. Através da lã, de várias técnicas de lã, desde a feltragem até tear e outros elementos da região aqui da cidade de Bagé, da madeira, os galhos, né? A lã, tudo dessa região. A gente aproveita a matéria-prima regional para expressar o nosso DNA. E são seres que eu vejo da terra, aqui dos pampas, seres que nascessem do pampa, algo quase como mitológico, né? Uma parte mais artística. E é interessante, eu acho, assim, usar a madeira, o galho aqui de uma botânica nossa, né? Da tradição nossa, usar também nas peças a crina do cavalo. Venho de uma família, né, de pessoal do campo. Sempre tive contato desde criança com a lã, com a matéria-prima, e com a técnica da feltragem, uma técnica milenar dos mongóis, me encantou pelas possibilidades, que eu posso criar 1000 coisas, no caso, vários segmentos de arte, desde o designer, a moda, a arte têxtil, né? As possibilidades são infinitas. Eu acho que foi um dos motivos de eu ter me encontrado, né? Ter encontrado a minha via de expressão. Eu sempre tive formação em arte, contato com arte e com a moda. E sempre me encantou, eu sempre tive esse link. E depois de passar por várias técnicas de arte, né? Foi acho que a lã que fez essa união, que para mim foi tão importante, que me deu inúmeras possibilidades, né? De trabalho, de expressão, de expressar o que eu sinto ou a minha criatividade. Hoje a moda local sai de pequenos locais, lugares e vai para o mundo. Aqui é onde tudo acontece. Aqui é o ateliê onde o imaginário toma uma forma física, onde a alquimia se faz. Vai decidir as coisas, vai decidir a coleção, né, os detalhes. Coloca a tua criação em prática, né? A criação e a tua visão. A tua parte da concretização, né? Da comercialização também. Inclusive esse chapéu que tu fez para os Isso é uma cabeça que eu fiz pro cabeça de carneiro. Que era uma coleção lobas em pele de cordeiro. Ficou linda, né? De carneiro, no caso, né? Ser todo feito à mão. E que lã tu usou aqui? A crioula, essa Toda lã que são descartada aqui, que é queimada, enterrada. Né? Parece peças de design, de arte, assim, instalação têxtil. E aí ela se presta muito bem, quer dizer, para bolsas, para tapetes. Um desenfreado, né? De fibra sintética, já não tem mais o que fazer com esse lixo têxtil. Sim. E a gente vai ter que parar para pensar a nível de planeta, né? De vida e resgatar nossas matérias-primas, né? Nossos labores ancestrais. E é importante que a gente dê vazão, né, para esse trabalho, até para oportunizar outras pessoas, né? É isso que encanta, né? Eu acho que foi por isso que eu me encantei e via a lã como a minha via de expressão, assim, de expressar minha arte, né? O que a gente tem, né? E eu a minha arte, a tua história, também a nossa história, né? E a moda é isso aí, hoje em dia são histórias, né? Sim, a lã tece histórias, na verdade, né? E é isso que é interessante, né? Esse resgate, esse retorno, né? Da nossa ancestralidade, né? A gente tá honrando a nossa ancestralidade dessa forma, né? E de certa forma também as outras gerações também, né?
lã, ele começou quando a gente iniciou essa linha, logo na pandemia, que foi um momento de reflexão aqui para mim no ateliê como designer, essa busca da nossa essência, do que a gente poderia trabalhar. E a lã, ela tem um significado bem grande para mim em relação às minhas raízes, às nossas origens. A gente cresceu vendo o meu avô fazer a esquila na nossa fazenda, em Lavras do Sul. Então, eu sempre tive curiosidade, entre esses saberes manuais, de explorar esse material. E ele é um material, além de ser um material super nobre, biodegradável, térmico, ela tem todo esse benefício da gente mudar essas cores, trazer tanto a fibra natural quanto ela também com outras cores. Aqui no ateliê eu gosto de trabalhar diferentes pontos, né, diferentes espessuras também da lã. Coisa que eu gosto muito da lã é dela ser um material atemporal, que é uma das características que eu gosto de trabalhar como designer, são peças atemporais, assim, que ela provavelmente vai percorrer gerações, né. A gente também tem todo esse trabalho desse resgate desse material, que é muito antigo, né, e o nosso trabalho aqui no ateliê é bem importante de empoderamento feminino aqui da nossa região, a gente mostrar desse diferencial, assim, e dessa potência que é essa fibra natural. Desde a matéria-prima bruta, uma lã cardada, onde a gente faz o fio. A partir desse fio, alguns materiais a gente usa o tingimento. A gente trabalha com muitos materiais aqui da nossa região. Ela vai resultando cores diferentes e aí é que tá a magia da lã, né? Aqui, por exemplo, esse verde a gente usou a carqueja e aqui a casca de acácia. Tem vários fatores, né, e que podem alterar essa cor, e é isso que também que dá a exclusividade e a beleza dessas peças, né. A gente quer também inspirar essas outras pessoas para buscar trabalhar com essa matéria-prima que ela já existe no planeta e que pode ser super explorada ainda de outras formas. Carqueja pra quem quer ler, pra nós tomar um chazinho também. Ah, vai emagrecer, né? Quer dizer mas tu é fraca. Depois ainda diz que se não é tu, não rende o serviço. Antigamente era com essa tesoura aqui, ó. A gente pegava a ovelha, maniava e ia esquilar. Levava de 15 a 20 minutos, ou até mais, esquilando com a ovelha maniada. Hoje a gente tem outro método, que é o mecanizado. Aí agora a gente esquila com essa tesoura aqui e leva de 3 a 5 minutos. É uma boa diferença de uma esquila para outra, sem contar no bem-estar animal, que é trabalhar com a ovelha desmaniada, totalmente solta. Vou posicionar ela aqui. Ó, ela tá solta. Pega a tesoura mecânica, essa aqui é a tesoura mecânica. Pronto, vou seguir a tosquia. Ela tem cabelo, não vai pro artesanato. Feita a limpeza da paleta, deita ela no chão, ela sempre está confortável. Não sei quantos minutos levei, mas talvez de 3 a 5 minutos eu levasse aqui. Se fosse com aquela tesoura, ia levar mais ou menos de 10 a 15, até mais. Levantando. Antigamente com aquela tesoura tirava tudo isso aqui, ó. Repicava isso tudo aqui, saía, ficava por aí, ia pro vento, ficava tudo aí. Isso aqui ficando na ovelha, o ano que vem ele é lã. Ele é lã, isso tudo aqui vai ser velo. E ainda protege ela do frio. Que agora vem o inverno, né? Dá frio. Mas isso aqui vai servir como proteção para ela. Esses camaleãozinhos, famoso camaleãozinho que fica de proteção do animal. E ela vai poder dar cria tranquilo, que ela está no segundo, terceiro mês de gestação. Vai procurar um lugar confortável para ela parir. Não vai dar cria nas coxilhas.
e ainda vai proteger o cordeiro do frio. E agora largamos ela por ali de volta. Eu levanto ela e já atiro ela em cima da mesa. Como ela é uma lã ideal, ela está com uma boa qualidade, o véu se despegou um pouco, mas isso aqui não é defeito no velo, ela se soltou porque ela está solta. Aí eu venho fazer a limpeza do desborde. Esse velo está preparado para ele entrar em qualquer indústria, tanto no Brasil nós não temos, mas na Argentina e no Uruguai. Está classificado, ele está só o que? A lã melhor, a lã. Se fosse no Uruguai, eu não sei dizer a categoria, mas se ela fosse na Argentina, ela era uma dupla A. E essa é a parte da esquila. O véu foi pega, tosada, esquilada e classificada a lã. A Marcela, que a gente colhe na Semana Santa, tá na semana de colher, na Sexta-feira Santa, ela dá um tom amarelado. Esse aqui é o alecrim. Esse é o alecrim do campo. Essa aqui é uma barba que dá na madeira. E a gente colhe também, dá esse tom aqui, ó. Dá vários. Esse aqui é a araucária. Raiz do São João. Essa raiz aqui, que dá essa cor esverdeada, amarelada. É. Tingimento natural, né? A casca de cebola roxa. Deu um tom esverdeado, ó, verde musgo, ó. Na panela de ferro deu esse tom. Se for na panela de alumínio vai dar um tom mais claro. Não, mano, vai dar, você quer ir? Esse aqui também é de cebola, cheio de casca de cebola. Essa aí também, essa casca mais umedecida, mas Essa ficou aqui mais bem também forte. é bem maciazinha. Olha a panela de ferro. O velho da antes da oficina aqui, faz parte da oficina. O que é oficina? Mecânica. Ah, sim. Não é raro eu começar o serviço da mecânica. Jesus. Essa lã aqui, acho que ela era cama do gato. É. Não é cama de gato, mas eles fazem de cama. Eu quero um pouco dessa tolandeira de pedra aí depois que que a mãe tinha só o fuso e cada um de nós tinha o seu fusinho pequeno, né? Que a mãe construía os fusos para nós de tabuão, de eucalipto. Aí depois ficou as gurias, ficou a mãe, foi da avó a mãe, que tá com 83 anos já. Conte pra nós, Zé Pé, que a senhora aprendeu a fiar. Aprendi a fiar porque eu fio social. Vim parar aqui porque eu sou egresso da cidade de Alegrete, né? Então eu fui criado no meio de estâncias dos meus antepassados, avós, bisavós, principalmente meus tios-avós, onde eu passava minhas férias. E sempre que tinha espaço eu estava por lá, no meio da pampa, né? E muito cedo eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu vou sair daqui, vou conhecer o mundo,
e um dia eu volto para o campo. Tive muitas experiências no movimento ecológico em Porto Alegre, juntou os nossos recursos e compramos essa área de terra. Aqui está a 900 metros de altura, o Cerro do Chapéu, que é aqui atrás, alcança mais de 1000 metros, né? De fato, é um verdadeiro oásis, né? E a partir daí, a gente tinha que fazer esse espaço, a gente não era aposentado nem nada, né? E os recursos que tu acumulas, né? Nada é para sempre, né? Tudo um dia termina, né? Daqui, por que a gente resolveu criar ovelhas, né? Em especial a ovelha crioula, que poucas pessoas sabem que são as primeiras ovelhas que aportaram nas terras do Rio Grande do Sul, através provavelmente dos jesuítas, né? Eram ovelhas que vieram da Espanha, né? Animais muito resilientes, né? Essas ovelhas me chamaram muita atenção, porque crioula quer dizer do lugar, né? Como o cavalo crioulo do Rio Grande do Sul. É algo originário daquele lugar. Elas são muito capazes de sobreviver nesse bioma, né? Eu precisava de uma fonte de proteína, né? E de recursos, né? E da lã. Só que eu tive que refazer toda a minha história com as ovelhas, como eu tive experiências lá na fronteira com ovelhas de outras raças, como merino, ideal, corredale, nos tempos áureos das estâncias gaúchas, onde a lã representava mais de 60% de toda a renda de uma estância. Então isso ficou na minha memória, porque lá eu via como era importante as cooperativas de lã daquela região, em especial a de Alegrete, né? Que dava todo o seu aporte, toda a sustentação básica para os criadores, com carneiros de alta qualidade, com veterinários, com orientação técnica, né? Chegando aqui não encontrei nada disso, né? As entidades tinham aqui bastante fracas, eu tinha que recomeçar numa área muito pequena, comparada com o conhecimento de criação extensiva que eu tinha, e sem mão de obra. Então eu tive que reaprender tudo de novo e adaptar, né, com esses animais que me surpreenderam. Primeiro que elas são muito resistentes, né? Não precisa estar dosando o tempo todo. Eu nunca tive nenhum problema de frieira nos cascos, em que pese toda a umidade que é aqui na serra. E eu sabia muito bem que a ovelha, ela é originária da Ásia Menor, ou coisa assim, de lugares muito frios, mas muito secos. Então elas têm dificuldades no Brasil, um país tropical, ou excesso de calor ou excesso de umidade aqui do sul. A crioula não, como é crioula, né, como era daqui, ela já tinha passado pelo fogo da seleção natural, né? As mais fortes foram as que sobreviveram, as que viviam com pastos de baixa qualidade, pouco pasto, e com umidade, com tudo. E comprovei tudo isso com as crioulas. Pese que a sua lã não é uma lã fina, de micragem apreciável, né? Que os artesãos e a indústria, que está aos poucos retomando seu espaço aqui nas nossas terras, procura. Inclusive, por exemplo, estou usando aqui uma campeira, ou seja, uma camisa térmica do Uruguai, que eu sempre usei desde criança, né? A base de lã. Essas bombachas também são feitas de lã, que eu mandei fazer, porque não se encontra no mercado. Essa boina vem da Catalunha, é de lã também. Então, transformar aqui o que eu acreditava, o que eu buscava, numa realidade, né? Porque sumiu o tecido nobre que é a lã, né? A lã, depois o algodão, linha, essas coisas, mas a lã mais nobre, mais antiga, que remonta desde o início. A humanidade começou a se reunir em pequenas vilas, vilarejos. A lã sempre teve uma importância capital para proteger do frio, até mesmo do calor, né? Até me falaram que até mesmo no Saara eles usam, né, roupas de lã fria, como eles chamam, para se proteger do sol, porque ela tem propriedades para proteger do frio e evitar que o excessivo calor também atinja as pessoas, né? Então aí começou todo esse trabalho de transformar as ovelhas também numa fonte de renda, numa fonte de alimento e numa fonte de pesquisa, através delas entrar em contato com a existência, né, com a natureza selvagem, né? Porque elas me ensinaram muito e continuam me ensinando até hoje, né, muito sobre como é viver em contato direto ao ar livre, num frio extremo como é aqui, temperaturas muito baixas, com neve, geadas, chuvaradas, verões curtos, mas também bastante quentes, né? Até tive algumas ovelhas que não eram crioulas, a diferença era muito grande, né? Voltei totalmente para as crioulas, selecionamos esse rebanho que eu tenho até hoje, uma quantidade agora um pouco menor. A gente aprendeu também a importância do proprietário viver ali, estar sempre em contato com os animais. São seres vivos, que é fundamental para quem quer começar a criar qualquer tipo de animal, né, que precisa comer. E até mesmo a qualquer tipo de planta, né?
é o alimento, óbvio, né? No caso dos ruminantes, pastagens. E aí é que muitas vezes a gente se perde e aprende as duras penas. Mas para te ter alimento de qualidade, pastagens de qualidade, o que tu precisa ter antes da pastagem? O solo, né? Se o solo está doente, enfraquecido, foi degradado, jamais, mesmo tendo as melhores sementes, vamos ter um alimento de alta qualidade. Os micro-organismos que vivem no solo, né? Porque a partir deles, como é na nossa biota intestinal, que o solo se torna capaz de produzir alimentos ricos, né? E se não tiver um aporte de alimento de qualidade, a única saída para um proprietário é trazer de fora o alimento. Aí nós caímos nas rações, nos cereais. Em primeiro lugar, as ovelhas são ruminantes, elas são herbívoros, elas não são cerealistas, né? Vem cá. Fundamental que exista uma harmonia entre gramíneas em maior quantidade e leguminosas em menor quantidade. Por quê? Porque as leguminosas é a fonte de proteína e as gramíneas é a fonte de energia. Os animais podem estar com uma boa aparência, mas deficientes por falta de proteínas, principalmente, porque é o que mais falta no campo. Em função dos manejos anteriores da nossa vinda aqui. Por exemplo, o fogo, ele acaba selecionando as gramíneas mais resistentes e as leguminosas desaparecem. O excesso de pastejo, tanto de gado quanto de ovelha, também. E aí cria uma desproporção. E numa pequena propriedade, os animais não têm para onde recorrer. Até eu costumo falar para meus amigos aqui da Serra, que tem assim um conflito há muito tempo. Queimar ou não queimar o campo? Para mim essa questão não está sendo mal formulada. A questão é, o que dá para os nossos animais quando falta alimento? Quando o inverno acaba com as gramíneas mais sofisticadas, mais finas, e fica só o capim-caninha e outras coisas. Ou no verão, uma seca muito violenta, né? Então esse é o nosso verdadeiro desafio. E como a gente responde a isso? Aí a gente tem que usar todos os artifícios que estão à disposição. No mundo inteiro hoje a gente tem internet, tem acesso a muitas propostas, né? Como por exemplo o processo biodinâmico que a gente usa aqui. Ou não permitir que os animais fiquem muito tempo no mesmo potreiro, né? Então tem que ser, se deixar por conta dos animais, eles vão ficar no mesmo lugar até esgotar com aquela fonte de alimentos. Então tem que manejar para que aquelas gramíneas e aquelas leguminosas tenham tempo para se recuperar e frutificar. Porque senão não vai ter no ano que vem, não vai ter reposição. Fica nos bancos de sementes, mas vai faltar. E aí isso começa a aparecer claramente na qualidade da lã, na saúde dos animais, né, principalmente nas verminosas, que é o maior inimigo do criador de ovelhas, né? E isso tem uma relação direta com uma boa alimentação. Uma boa alimentação não é uma alimentação em grande quantidade, é muito mais em qualidade. E ervas do campo, né? Por exemplo, carqueja, uma quantidade enorme de ervas, chamadas de ervas impropriamente daninhas. Elas têm uma função incrível no solo, para melhoramento de solo, elas só nascem onde é necessário que elas estejam lá, e são remédios. Pinhão que cai das árvores, elas aprendem a comer pinhão. E o pinhão, além de ser um excelente alimento, né, ele tem na sua casca, né, taninos que são excelentes vermífugos. De passar meses sem precisar dosar ovelha nenhuma. É impressionante. Fazer rotação de carneiros para ampliar o pool de genes daqueles animais no seu rebanho. Então são descobertas que só ao longo de muito tempo, com muita paciência, com o coração aberto, escutar as pessoas mais experientes, que a gente vai adquirindo essa sabedoria. E posso hoje, depois de 18 anos, afirmar que é possível, é um tremendo desafio. A gente se torna muito mais sábio, muito mais paciente, muito mais de acordo com a realidade, e transfere essa experiência com o rebanho, né, e com tudo que dele decorre, como eu estava falando, pelegos que eu curto, né, a lã mesmo da crioula, né. Então já está mais do que na hora da gente começar a repensar sobre as fibras naturais, em especial a lã, né, porque te dá autonomia para a propriedade, né. Tu crias a ovelha, tem a tua lã, faz teu fio, faz teus feltros, industrializa de certa forma na propriedade, abre espaço para mais pessoas trabalharem, né, e fixa o homem no campo, que esse é o grande desafio. Se a gente não achar um jeito de fixar o homem no campo, como muitos países já perderam isso, na Europa por exemplo, sei lá, 80% das pessoas já vivem na cidade, ou mais até, né, quem é que vai produzir alimentos para nós? Né? Como é que vai ser?
Será que nós vamos esperar isso acontecer para depois sair correndo atrás, como normalmente se faz? Tarde demais, né? E se fixar o homem no campo com práticas que não é contra a natureza, né? Porque a coisa mais estúpida que a gente pode fazer é achar que a gente pode dominar a natureza. Ele não vai controlar nunca, porque é ela que nos trouxe para cá e nos tira a hora que quer. Está aí o exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aconteceu em outros lugares da Terra. É nós que estamos causando efeitos danosos para nós mesmos por falta de consciência do que nós estamos fazendo. E é possível aos poucos ir migrando. Então temos que tranquilamente conversarmos sobre isso, sem extremismo nem paixões, né? Sem crenças, sim baseado em realidade, em vivência, em experiência de cada um, de cada grupo. Eles aqui em Lavras do Sul trabalham sempre com a lã, desde muitas gerações trabalham em grupo, né, no campo, aproveitando essa matéria-prima aí que todo mundo cria, a ovelha para carne e a lã também. Então é uma habilidade, um saber que vem passando de geração em geração e que as mulheres trabalham, às vezes os homens também na noitinha, se esquentando ali na beira da lareira, do fogão, passando o que sabe de vó para filha, para neta, para vizinha, para os sobrinhos, e todo mundo que aprende uma coisa nova vai trocando com o outro. Vendendo fio para quem quer tricotar. Hoje tem pessoas na cidade que já não tem mais acesso à lã do campo e ao fio artesanal, então elas precisam do fio já pronto. As mulheres organizadas podem estar vendendo o seu produto e trazendo uma renda maior para a cidade, né, para as despesas na cidade. E para isso se dar de forma boa, a gente precisa de organização social. Um movimento importante que elas têm feito, a recoluta das fiandeiras, né? A recoluta aqui é um termo comum para quem é do campo, né? Onde vai buscar o gado perdido na campanha, né? Então quando se tocam lá no mato, os animais, os gaúchos fazem esse movimento de recolutar o gado. Então existem várias pessoas que sabem trabalhar com a lã e que por um motivo ou outro pararam de trabalhar. Aí as meninas resolveram fazer a recoluta das fiandeiras. E deu bonito, né, gurias? Veio bastante gente para esse movimento. Aqui no escritório a gente se reúne todas as segundas-feiras. Algumas não dá, mas geralmente todas as segundas-feiras se reúne para trabalhar a lã, para ensinar as outras, para recolutar essas fiandeiras aí que estavam paradas em casa e poder atender as encomendas de fios. É uma coisa muito forte. E trabalhar com a lã é um movimento de resistência. A gente vê no trabalho da lã um paradoxo bem interessante, né? É como se esse fio aqui nos leva desse presente e une ao passado. Mas também tem um vínculo com o futuro, porque nós estamos aqui pensando novas maneiras de futuro para esse negócio, para esse trabalho que é feito nas fazendas, nas propriedades rurais. Tenho certeza que esse é um trabalho que não vai parar, que não vai terminar nunca, porque numa realidade tão virtual que a gente tem hoje, onde as vidas são confundidas às vezes com o que se vê, o que se faz na internet, isso ainda é verdade. É um trabalho real. E tu começa a mexer com a lã te envolve de uma maneira, te novela que não é mais só um trabalho, né? Passa a ser uma afeição, passa a ser um momento prazeroso, terapêutico, né? É muito gostoso de se trabalhar com a lã. O que a gente tem de bonito hoje é essa união do tradicional com o novo, né? Não tem como terminar um trabalho desse. Nós não vamos deixar parar, né? É um motivo de grande satisfação e realização profissional para mim. Jamais milonga solta no espaço, 7 cidades frias são sua morada. Em clareza o pampa infinito e exato me fez andar. Em rigor eu me entreguei aos caminhos mais sutis, em
profundidade a minha alma eu encontrei e me vi em mim. Fiz a milonga em 7 cidades, rigor, profundidade, clareza, em concisão, pureza, leveza e melancolia. A voz de um milongueiro não morre, não vai embora em nuvem que passa. 7 cidades frias são sua morada. Concisão tem pátios pequenos onde o universo eu vi. Em pureza fui sonhar, em leveza o céu se abriu, em melancolia minha alma me sorriu. Eu me vi feliz.